Olha que boa notícia, hein? A Roberta Luxinger, a amiga da mulher do Lulinha, né, que estaria envolvida aí no repasse do careca do INSS para o Lulinha, está desesperada, né? Veja, o Dino cancelou a quebra de sigilo dela pela CPMI. Mas lembra que o André Mendonça já fez a quebra de sigilo dela pela investigação da Polícia Federal. E tudo leva a crer que vão achar coisas, né? A gente sabe pelas mensagens que tinham trocadas entre ela e o careca do INSS que tinha coisa acontecendo ali, né? E aí ela mandou um recado aqui para emissários do Lula. Olha só, não aceito ser abandonada. Ela exigiu proteção e avisou que não cairá sozinha, que se cair, entrega todo mundo. Olha só que coisa bacana, é o que eu falo para vocês, né? O Lulinha, o pessoal da esquerda ficou até comemorando, falando, não, porque a quebra de sigilo inocentou o Lulinha. Eu não sei se inocentou não, meu amigo. Vocês viram o Jornal Nacional ontem? O Jornal Nacional ontem falou pra caramba do Lulinha, a movimentação dele, coisa e tal. E eu digo mais uma coisa que o Jornal Nacional não falou. Olha só, Lulinha fez um monte de transferência estranha. Não são valores altos, são valores relativamente pequenos, tá? Mas fez um monte de transferência estranha para o tal João Muniz Leite, Jonas Suassuna, Calil Bittar, transferiu para uma secretária do governo do Ceará dinheiro, uns negócios assim, meio estranho. O que eu quero chegar aqui? Eu vou fazer para vocês a tese de que o Lulinha é o laranja do Lula. Esses pagamentos que o Lulinha está fazendo aqui são pagamentos pequenos, tá? Isso aqui não é grandes valores e coisa e tal, não, mas a impressão que dá é que o Lulinha é o caixa do Lula. E é por isso o desespero desse pessoal tão grande com o sigilo bancário desse pessoal, né? É muita grana, 19 milhões de reais movimentados é um bocado de dinheiro, né? O Lulinha não tem nada, o Lulinha... O que é o Lulinha? O Lulinha limpava bosta de elefante no zoológico, né? Ele pode ser exatamente o caixa do Lula. O Lula sabe que ele próprio fazer a movimentação na conta corrente dele pode levantar muita suspeita, então ele usa o Lulinha para mandar dinheiro para esse pessoal estranho, né? Lembra? O Jonas Suassuna, que era o dono no papel do sítio de Atibaia, o Calil Bittar, que era investigado no escândalo do MEC, um monte de gente que eventualmente o Lula tem que pagar, e quem paga é o Lulinha. Não parece estranho isso daí? E ela, Roberta Luxinger, está falando, eu vou abrir a boca, eu vou falar, hein? Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter, eu estou na Transamazônica, Joelson Bolsolavista é Bolsolava, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a amiga do Lulinha, né, que é a Roberta Luxinger, ela tá desesperada. Tá desesperada por quê? Porque ela sabe que ela não tem como se proteger como o Lulinha se protege. Por exemplo, por que não acharam nessa quebra de sigilo os 300 mil que eram pagos de mesada do careca do INSS para o Lulinha? O pessoal do governo está em polvorosa. Não, porque não acharam nada dos 300 mil do Lulinha, não sei o que lá. E de fato, não tinha o depósito de 300 mil do Lulinha. Mas eu avisei para vocês, é muito provável que esse depósito fosse feito através da mulher do Lulinha, é óbvio. É evidente que é isso, né? Então, ou seja, a Roberta Luxinger sabe que ela não tem essa proteção, ela vai cair feio, tá? O Lulinha já é um cara mais visado, ele certamente já tomava cuidado, já separava as coisas dele, tanto que você vê que qual que é a origem do dinheiro? Toda a origem do dinheiro, o Jornal Nacional falou isso, né? Rendimentos de aplicações financeiras, ou seja, isso é uma forma de você esconder a origem do dinheiro no final das contas, né? E ela certamente não tem essa preocupação toda, porque ela, embora fosse uma lobista lá em Brasília, ela não tinha essa visibilidade toda. Quem era a Roberta Luxinger? Ninguém nem sabia, né? Até o escândalo explodir, ninguém sabia dessa história. Então ela sabe que se chegar a quebra de sigilo na conta dela, vai dar merda, né? E lembra, o André Mendonça já quebrou, já fez a quebra de sigilo dela, ok? Que não é na CPMI do INSS. A CPMI do INSS teve a quebra de sigilo dela também, mas o Dino bloqueou. Aliás, o Dino ontem bloqueou todas as quebras de sigilo da CPMI do INSS, praticamente enterrou a CPMI do INSS, né? Eu acho que ele não vai conseguir manter isso não. Vamos ver se o pessoal da CPMI consegue fazer algum recurso nisso daí. Mas, de qualquer forma, a expectativa que fica é que com a quebra do sigilo pela PF, né, através do André Mendonça, as coisas vão sair aqui também sobre a Roberta Luxinger. E ela está sabendo disso. E ela está apavorada com isso, né? Aqui, ó.
Nos últimos dias, um emissário de Roberta Luxinger, a amiga de Lulinha, na verdade ela é amiga da mulher do Lulinha, tá? Investigada por envolvimento de fraudes no INSS, levou a um auxiliar de Lula uma mensagem direta. Desesperada, a lobista exigiu proteção e avisou que não cairá sozinha. Roberta, segundo esse emissário, não aceita ser abandonada. Roberta é apontada como elo entre Lulinha e o empresário Camilo Antunes, que é o tal do careca do INSS. O careca do INSS está preso já. Ela não está presa ainda não. Ela, o pessoal da PF do Lula continua ainda mantendo ela meio que poupada nessa história toda, mas ela sabe que não vai durar muito tempo. Agora que quebrou o sigilo dela, vai ser feio o negócio, não tem jeito, né? Então aqui, ó, a Polícia Federal investiga se a lobista recebeu dinheiro desviado de aposentadorias e se atuou como operadora do filho do Lula que vive na Espanha, o que ela nega, né? Nessa semana, o ministro Flávio Dino barrou a quebra de sigilo da Roberta pela CPMI do INSS, mas os sigilos dela já haviam sido quebrados pelo ministro André Mendonça, que comanda as investigações sobre o esquema bilionário de recursos de aposentados. Então o sigilo dela já foi quebrado. Agora, a única questão é, esse sigilo agora fica só com a Polícia Federal, ele não vai para a CPMI do INSS. Isso é uma pena, né? Isso deveria ser mudado. Eu tenho certeza que há a possibilidade aí do André Mendonça ainda liberar essa quebra de sigilo para a CPMI do INSS. O fato é que, no final das contas, ela tem medo do que tem na conta dela. Ela sabe que vai dar problema isso daí, né? Lembra que quando quebra a conta da pessoa, não é só da pessoa, mas de todas as empresas também que a pessoa é sócia e coisa e tal. Então ela está preocupadíssima com isso e nós ficamos muito felizes. Tomara que dê merda, né? Estamos torcendo pela merda. E o maior problema da merda é isso daqui, né? Olha só, só essa reportagem do Jornal Nacional ontem deve ter dado um monte de dor de cabeça pro Lula, né? O Lula estava nessa expectativa de jogar o caso do Banco Master para a direita. Não que a direita, Banco Master é da direita, que é o Bolsomaster e não sei o que lá. Tem nada disso, não tem nenhuma ligação. O cara xingando o Bolsonaro, né, coisa e tal. Ao passo que cheio de coisa ligada ao Lula. Mas como eu falei para vocês, o INSS é muito pior para o Lula. O Lula está apostando nesse escândalo do Master porque meio que abafa o escândalo do INSS, que é muito pior para o Lula. Não tem como escapar disso, né? O INSS, ao contrário, o Master tem gente da direita, tem gente de tudo quanto é lugar. O INSS não, o INSS é só a esquerda, ou pelo menos é majoritariamente na esquerda. Pode ser que tenha alguma cabeça direitista aí, mas é majoritariamente na esquerda. E daí, isso no Jornal Nacional, falando mal do filhinho do Lula aqui, ó. Lula fez 1,5 mil transações bancárias, movimentou 19 milhões nos últimos anos, né? E curiosamente, a maior parte dessa movimentação foi exatamente no ano de 2024, o auge também do roubo dos aposentados, né? Ou seja, pode ser que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas que foi o caminho perfeito, foi, tá? E isso no Jornal Nacional certamente deu muita dor de cabeça para a equipe do Lula, né? Aí, outra coisa que eu acho estranho nessa história é que, embora as movimentações na conta do Lula não sejam grandes, tá? Ah, e 19 milhões é muito dinheiro. É, mas isso daí foi ao longo desse tempo todo, né? Tem algumas movimentações relativamente pequenas, mas que chamam atenção. Por exemplo, a Marina Helena traz aqui, ó, que ele pagou o contador do PCC, o João Muniz Leite. Na verdade, é um contador que é investigado por ligação com o PCC, a gente não sabe se é ligado ao PCC, mas o Lulinha estava pagando ele, né? Tinha uma mesada para o Jonas Suassuna, que é o dono do sítio de Atibaia. Lembra que o sítio de Atibaia, que é do Lula, a gente sabe que é do Lula, todo mundo sabe que é do Lula, né? Mas que supostamente estava no nome do Jonas Suassuna, pois é, o filho do Lula paga uma mesada pro cara, todo mês manda o dinheiro pro cara. É típico trabalho de pagar pro Laranja, né? Tá pagando o Laranja, que é do pai dele. E mesada para o Calil Bittar. O Calil Bittar é um sócio do Lulinha, que tem outras enrolações aí também, tem um monte de coisa ligada a ele. E ele é investigado no escândalo do MEC, né? E esse é o ponto nessa história que eu estou falando. Tem outras transferências aqui, ó. Transferência de Lulinha para uma secretária do governo do Ceará. Então Lulinha estava mandando dinheiro para uma secretária do governo do Ceará, é uma tal de Mariane Goldin Lima, ex-secretária executiva da Secretaria Estadual de Direitos Humanos, né? E por que o Lula estava dando? Não é muito dinheiro não, tá? É coisa de R$2.000, R$3.000. Esses outros valores aqui também não são grandes fortunas, não. São pequenos pagamentos, tá? Então, só que o que surge de suspeita dessa história? O que surge de suspeita a gente não sabe se o Lulinha tem motivo para pagar essas pessoas. A pessoa que parece ter motivo para pagar essas pessoas é o Lula.
E faz todo o sentido do mundo o Lula usar o Lulinha como laranja financeiro dele, para pagar essas coisas, né? O Lula sabe que esses pagamentos nele seriam todos visualizados, todos seriam, né, alvo de investigação e coisa e tal, o jornalista ficaria em cima. Então o que ele faz? Pega o filho dele e arruma um acordo com o filho dele parece que é milionário, tem dinheiro e mais dinheiro, não sei o que lá, e ele combina com o filho, não, você vai mandando dinheirinho lá pro Suassuna lá, que é o nosso laranja lá do sítio de Atibaia, todo mês você manda um dinheiro para ele. Estou fazendo uma hipótese aqui, né? Ou seja, sugere esse tipo de coisa, né? E eu digo isso porque é uma coisa muito importante, né? O Lulinha cair, ele pode cair, e o Lula pode dizer que não tem nada a ver com isso. O Lula já preparou esse negócio, a mesma saída do Gustavo Petro lá na Colômbia, né? De dizer que, não, meu filho é culpado, ele é preso, não sei o que lá, não tem nada a ver com isso, né? E é lógico que o Lula vai tentar essa coisa aqui no Brasil também, vai jogar o filho dele debaixo do trem, e vai se salvar, né? Mas é importante a gente lembrar desse tipo de coisa. O Lulinha pode ser o laranja do Lula. O Lula pode usar o Lulinha para... Essas transferências são muito estranhas para essa secretária do Ceará, né? Calil Bittar, Jonas Suassuna, João Muniz Leite. Enfim, pode ser que o Lulinha tenha explicações para todos esses pagamentos. Eu tenho certeza que ele vai dizer alguma coisa lá. Mas me parece muito estranho esse tipo de coisa, né? E lembrando também que essa quebra de sigilo não atingiu a mulher do Lulinha. Eu falei para vocês, se tem alguém recebendo esses 300 mil do careca do INSS, é lógico que é a mulher do Lulinha. Porque seria a Roberta Luxinger, que é amiga dela, fica um grau a mais de separação na coisa, é muito mais fácil de fazer isso, né? Então essa é a situação e esse é o desespero da Roberta Luxinger, porque ela sabe, o Lulinha meio que estava preparado para isso, né? Ele tem algumas coisas estranhas para ele responder ali, coisa e tal. Ficou feio para ele do ponto de vista eleitoral lá no Jornal Nacional, mas ele tem meio que como responder esse tipo de coisa. Agora, ela não tem, ela tá ferrada, ela sabe disso. Ela sabe que ela seria abandonada igual o careca do INSS, tá? Vamos ver. Já foi quebrado o sigilo bancário dela, embora a gente não saiba ainda das coisas que tem na conta dela, a PF já sabe. E não seria estranho imaginar que num futuro próximo, ela vai ser alvo de uma operação para ser presa junto com o careca do INSS, né? Talvez o desespero dela aqui é justamente porque ela já sabe que está rolando alguma coisa nesse sentido, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.